Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, é muito aguardado esse review, muito aguardado, muito pedido também. O tênis chegou para mim já vai fazer um mês mais ou menos, fiz vários treinos com ele. Não soltei o review antes porque houve algum problema de estratégia de inserção do calçado no mercado. Eles colocaram tipo um lote, esse lote sumiu e aí não tinha mais tênis para a galera comprar. Falei, vou segurar um pouquinho o review, a hora que chegar nova remessa no site, eu coloco o review no ar para você ver o review e poder comprar. Não adianta nada você ver o review e não poder comprar o tênis, certo? Muito bem, este aqui é o Corre Supra, muito comentado, cara, e dito pela própria Olímpicos, o primeiro super shoe da marca brasileira. Qual que é o lance, velho? É muito doido isso que está acontecendo com as marcas brasileiras. Quando a Fila lançou o Carbon 2, apesar da existência do Carbon 1, a Fila falou o seguinte: Carbon 2 é o nosso primeiro super shoe. E a Olímpicos, cara, tinha o Grafeno 1, tinha o Grafeno 2, dois calçados com placa, que foram vendidos, né? Foram alardeados para você que é amante de tênis de corrida, como calçados da primeira prateleira, super shoe. Mas agora o Supra é o primeiro super shoe, né, de acordo com a Olímpicos. É duro desmerecer seus antecessores assim, né, cara? Mas eu entendo por que a Olímpicos trata esse tênis como o primeiro super shoe. E eu vou te explicar por que também neste vídeo. Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje te apresento o Corre Supra, o primeiro super shoe da Olímpicos. Vamos! O que aconteceu, cara? A Olímpicos, no processo de criação deste tênis, trouxe vários implementos, cara. O primeiro deles, trabalhou com um novo material de entressola. Esse material de entressola é um Pebax. Toda vez que a gente fala em Pebax, você já sabe que a gente aumenta a capacidade de te dar resposta de energia e de interação com a placa de carbono. Nos dois grafenos, a placa era de grafeno. E aqui no Supra, a gente tem uma placa de carbono com grafeno. Na verdade, a placa é de carbono mesmo. Ela é revestida de grafeno. Então, quando a Olímpicos pensa, pô, estamos trazendo para o mercado o primeiro calçado em Pebax nosso e o primeiro também com placa de carbono, é por isso que ela trata o Supra como o primeiro super shoe, tá? Mas se você for pensar, né, que os super shoes nem sempre tem que ser em Pebax e nem sempre tem que ter uma placa de carbono. O super shoe que ganhou o melhor tênis do ano com placa do ano passado, que foi o Rebellion Pro, a placa não era de carbono. Então eu acho, por isso que eu falo que eu acho que assim, vamos prestar atenção nesses calçados, né, que antecederam os calçados com Pebax e carbono. Mas este tênis para Olímpicos é o primeiro super shoe. Vamos na câmera aproximada, você já está vendo, esse aqui é o Corre Supra nessa cor loucona. Achei bem bonito o tênis, cara, bem bonito mesmo. É um amarelo bem cheguei, bem chamativo, com o cadarço laranja. Amarelo com laranja é sempre bonito. Esse cabedal aqui é a versão número 3 do Oxitec, que também está lá no Corre 2, no Corre 3, no Corre Grafeno. Todos os calçados da Olímpicos trabalham com o Oxitec, mas o Oxitec 3.0 aqui do Corre Supra, ele é bem mais estruturado, né? Então ele tem mais aquela sensação de tela e bem mais respirável. A sensação de ventilação do pé é realmente incrível que a Olímpicos consegue com esse cabedal, cara. Colar de calçado de primeira prateleira, né? Bem tripinha, bem fininha, com a almofadinha aqui para fazer a contenção no seu Aquiles, um pequeno puxador que não é elástico na parte de trás. Ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra, material de TPU na linha dos ilhoses, biqueira interna, você vê que eu já dei uma sujada nele aqui na frente, mas a biqueira é interna, bem maleável, não é aquela biqueira muito rígida. O clipe de contraforte não existe, é simplesmente uma duplicação de tecido que é muito ajudada pela própria espuma interna, tá? Então a espuma ajuda a dar essa estrutura aqui no contraforte. O tênis é raso, permite bastante mobilidade no tornozelo, bem interessante, cara. E o mais legal de tudo, cara, é que esse super logo da Olímpicos aqui, ó, é tudo refletivo. E na parte interna, esse Olímpicos grandão aqui também é refletivo. E outra coisa que é muito legal, mas muito legal mesmo, é que a Olímpicos coloca o cadarço dentado aqui. E você já sabe que toda vez que tem um cadarço dentado,
o cadarço não desamarra. Todos os cadarços tinham que ser dentados, todos. Então, legal que a Olympus tenha se atentado a esse detalhe, porque isso é um detalhe, mas que faz muita diferença. Principalmente para calçados de alta performance, que é o calçado que você vai usar no dia da prova. Você não quer que desamarre de jeito nenhum, tá? Então, assim, cabedal, top, top. Muito melhor que o cabedal do grafeno, muito melhor do que todos os cabedais que a Olympus já produziu. Adorei o cabedal do Corre Supra. Beleza? Vamos à entressola. Bom, aqui na entressola parece ser uma peça única, né? Ela é uma peça bem generosa aqui de Pebax, tá? Que a Olympus chama de NTX. Esse Pebax, ele é expandido com nitrogênio, tá? Então a mesma coisa que você tem nos calçados da Puma, da família Nitro, né? Que é um EVA expandido, né? Com injeção de nitrogênio, a Olympus faz isso com o Pebax. Tá? Então é o Pebax com expansão de nitrogênio. Você já viu isso aqui no Testamos também no Endorphin Elite da Salcone, que também é um Pebax com injeção de nitrogênio. Tá? Pebax com injeção de nitrogênio deixa o calçado extremamente aerado. E um calçado aerado permite maior movimentação da placa. Ponto. Só que aqui dentro, na parte interna, a gente tem uma pequena peça que fica sobre a placa. Então nós temos esse Pebax com NTX, com injeção de nitrogênio, a placa inserida no meio, e em cima da placa a gente tem um outro Pebax com injeção de nitrogênio que não passa por compressão. O lance de não passar por compressão faz com que esse material fique mais confortável, também ainda mais aerado, tá? Então a gente tem dois materiais aqui, o NTX e o NTX que não passa por compressão, e entre os dois a placa de carbono com revestimento de grafeno, tá? Vale lembrar que a placa de carbono aqui, que a Olympus coloca nesse tênis, é uma placa de carbono com fibras contínuas. O que isso quer dizer? Quando você manda fazer a placa de carbono, que não é aqui no Brasil, normalmente é lá na China, você pode pegar carbono que não tem fibras contínuas, que ele pega. É como se fosse uma placa de carbono de retalhos de carbono. Vamos deixar assim para ficar mais claro para você, para não entrar em detalhes técnicos. Essa placa de carbono, de retalhos de carbono, ela não tem a mesma responsividade, a mesma reação do que uma placa de carbono com fibras contínuas, tá? Então a Olympus foi atrás de uma placa de carbono cara, tá? Que o caro dos tênis com placa é a placa. Então assim, a Olympus foi atrás de uma placa de carbono cara, revestiu essa placa de grafeno e colocou ela inserida num material de Pebax, tá? Ou seja, é o que tem de melhor no mundo. Não é no Brasil não, é no mundo é o que tem de melhor, tá? Então, muito interessante, cara, mas muito interessante mesmo. Vamos ao solado. Você já está vendo solado. Aqui outra coisa muito bacana, né? Primeiro, placa vazando, você consegue ver a placa lá dentro, tá? Aqui vaza o Pebax, né? O NTX, e aqui a gente tem 3 peças de borracha injetada da Michelin. O que é muito legal dessa história dessa borracha injetada aqui é que isso é outra coisa, que normalmente as marcas contratam as empresas produtoras de borracha injetada, e essas empresas, eles mandam lá o protótipo do tênis, e essas empresas constroem lá uma borracha injetada para colocar no tênis. Não, aqui a gente teve pessoas da Olympus entrando em contato direto, foram lá na Michelin para produzir as peças de borracha para dar mais aderência para o tênis. Então assim, você vê que foi uma preocupação muito legal. Assim, o processo de criação desse tênis foi muito bacana mesmo, né? Tanto nos materiais quanto na logística, no processo de ir lá, essa interação com o produtor da placa, com o produtor do solado, muito bacana. Muito bem, só que não é só de processos que se faz um tênis. O principal de um tênis é a sensação de corrida. E eu vou te falar agora da minha sensação de corrida. Bom, eu nunca fui muito fã do grafeno, para ser bem sincero para você. O primeiro grafeno, ele tinha uma placa que era flexível, então a gente não tinha o retorno de energia que se espera de um calçado da primeira prateleira. No segundo grafeno, eles colocaram uma placa de grafeno rígida e o grafeno perdeu a flexibilidade e ganhou em responsividade, tá? Mas o segundo grafeno, para mim, ele tinha um problema de ajuste. Ele não era um tênis, a anatomia do tênis não era legal, ele sobrava um pouco na frente, sobrava um pouco do lado. Esse problema de ajuste foi totalmente resolvido
no Corre Supra. O ajuste dele é perfeito, tá bom? Mas o Pibix com injeção de nitrogênio é firme, tá? É firme. E já é tendência, cara, hoje, nesse ano, todas as marcas que lançaram seus Super Shoes fizeram com material mais macio, mais maleável, para permitir maior movimentação da placa. Então a sensação de corrida que eu tive com o Corre Supra não me proporcionou o retorno de energia que eu imaginei que ele pudesse proporcionar. É exatamente o que aconteceu com o Salomon Endorphin Elite. Firme demais, você não tem o retorno da placa, não sente o retorno da placa, tá? E aí o tênis fica um tênis duro. Para mim, o Corre Supra, ele entra numa categoria de calçados pro seu dia de treino intervalado, não sei o que é bacana pra caramba, mas se você tá esperando aquele pop, aquele sensação de pogobol, você não vai achar aqui. Essa é a minha opinião. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Corre Supra da Olímpicos. Uma das coisas que eu acho que faltou para esse tênis foi um pouco mais de rocker, cara. Por quê? Porque toda vez que você tem um tênis com a tecnologia rocker, você aumenta o stack high no arco do pé, no meio do pé, e você consegue melhorar a transição e também aumentar a capacidade de propulsão da placa. Então eu acho que se a Olímpicos tivesse feito um tênis um pouquinho mais rocker, ela teria acertado um pouco mais no Supra. O segundo ponto negativo, já te falei, apesar de ser um Pibix, apesar da placa ser uma placa de carbono com fibras contínuas, a gente não consegue extrair o retorno de energia esperado e propagado, né, na divulgação do tênis. É o tênis mais responsivo, não sei o quê. Não sei se ele é mais responsivo que o Grafeno 2, não sei. Primeiro ponto positivo, o Oxitec é uma obra de arte. Eu já falei isso quando fiz review do Corre 2, do Corre 3. A Olímpicos acertou em cheio no cabedal, cara, e, essa evolução aqui, esse é o melhor Oxitec que a Olímpicos já fez. Muito bom. Segundo ponto positivo, você vê que é um trabalho de desenvolvimento de produto muito bem feito, feito no Brasil e que tem tudo, cara, para acertar. Tem tudo para acertar. Muita atenção em cada detalhe do produto. Então, assim, é muito legal que isso esteja acontecendo. Eu tenho certeza que o Corre Supra 2 vai ser um puta tênis. E o terceiro ponto positivo, ele é um Super Shoe por R$ 1.199. Isso faz dele o segundo mais barato do mercado, né? Acho que ele perde pro Carbon. Ele é o segundo Super Shoe mais barato do mercado. Ele perde pro Fila Racer Carbon 2, que chega no mercado por R$ 1.099, então ele custa R$ 1.199. Mas para ser um Super Shoe, ele está num preço muito bom, mas muito bom mesmo. Por isso que esgotou. E agora já está cheio no site. Recapitulando para você, este aqui é o Olímpicos Corre Supra, é um tênis de 226 gramas aqui no modelo 42, R$ 1.199, ele tem 8 milímetros de drop, tá? E a geometria do tênis é muito boa, assim, cara. Geometricamente falando, a anatomia do tênis é o melhor Olímpicos já feito, cara. Sabe, o ajuste dele é perfeito, perfeito mesmo. Se você for comprar, compre pelo nosso link que está aqui embaixo. Se você não está inscrito no grupo do Telegram, se você não segue a gente lá no Telegram, você está perdendo um monte de oferta todo dia. A gente se vê sexta-feira que vem. Abraço para você e até lá.